Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. As emoções na liderança é o tema deste episódio de Academicamente. E isto de ser líder toca um bocadinho a todos, talvez porque podemos pensar que não sou líder de uma empresa, mas se calhar posso gerir uma equipa. Enfim, há vários níveis de liderança, mas há também emoções na liderança. Justamente para perceber como é que as emoções e a liderança estão relacionadas, convidámos Lúcia Cruz, é coordenadora da pós-graduação em Emoções na Liderança, claro. Viva, Lúcia, bem-vinda a este podcast. Olá, João. Lúcia, vamos começar por olhar para nós enquanto indivíduos. Nós olhamos, presumo eu, de uma forma atenta até às vezes, para as nossas emoções. Sabemos quando estamos tristes, sabemos quando estamos alegres e damos por isso. Conseguimos reconhecer isso, não andarmos a correr no dia-a-dia também, às vezes corremos muito. Bastante. E a coisa passa-nos ao lado. Mas quando olhamos para nós, enquanto indivíduos, mais ou menos sabemos reconhecer isto. Ou é preciso algum grau de autoconhecimento para reconhecer as nossas próprias emoções? Sim, há emoções básicas que, obviamente, são pertença e característica de todos os seres humanos. Há um desenho animado que retrata bem isso, não é? Há um filme. Cores e tal. Sim. O Divertidamente, que já tem 2 edições e que fala exatamente das principais emoções humanas. Obviamente, desde pequeninos, que somos capazes de reconhecê-las de alguma maneira, porque, ora, como o João disse, ora nos sentimos tristes, ora ansiosos, ora alegres, conseguimos perceber que estamos em estágios emocionais diferentes. A questão é como é que nos comportamos perante esses estágios e como é que o reconhecimento delas nos passa de um subconsciente para uma consciência plena. Dar por isso e fazer alguma coisa quando é necessário? É dar por isso. No caso, neste curso, quando somos líderes e temos a nossa influência sobre outras pessoas, é fundamental conseguirmos reconhecê-las em nós, racionalizá-las um pouco e depois sabermos exatamente e encontrarmos as ferramentas certas para lidarmos com elas. Essa é a grande odisseia que todos nós passamos na vida, penso eu. Quando lideramos alguma coisa. E quando lideramos ainda mais se torna fulcral. Lúcia, vamos então passar para estas emoções no contexto empresarial, não apenas individual e também no contexto de liderança, mas falou aí numa expressão que eu gostava que explicasse um bocadinho melhor. O que é racionalizar? Usou a expressão. O que é isto de racionalizar uma emoção? A questão, nós sabemos que aquilo que que é despoletado primeiro numa reação a qualquer acontecimento é a emoção. A passagem da emoção para a racionalização dela depende muito da personalidade da pessoa, do mecanismo do cérebro, de tudo o que a rodeia, do momento, de tudo isso. E essa consciência de que imediatamente a seguir à identificação do que é que estamos a sentir é importante. Eu estou a sentir isto, agora como é que eu vou lidar com isto que estou a sentir? É certo para mim? É errado para mim? Para mim, porque só a nossa avaliação é que interessa. E como é que eu vou reagir isto perante a situação onde estou? Perante o cenário que tenho, perante as pessoas que estão à minha frente, como é que eu vou conseguir? Às vezes é com uma enorme espontaneidade, outras vezes é com algum refriamento da emoção que sentimos. É exatamente isso que vamos trabalhar, um bocadinho numa lógica de autoconhecimento. Como é que eu lido normalmente com a ansiedade, normalmente em contexto empresarial, como é que eu lido com a alegria de um coletivo, como é que eu lido com situações de frustração, eu, pessoalmente. E depois evoluímos então para, no caso do curso, para um grupo, para as equipas. Contagem, que impacto isso possa ter num grupo. Exatamente. E para situações até específicas com as quais nos deparamos em muitas das organizações no nosso dia-a-dia. Usou a expressão sentir. Pelo menos 2 vezes enquanto falava de nós líderes, não é? Usou 2 vezes a expressão sentir. É importante ter então a noção destes sentimentos? Sem dúvida. Sentimento e emoção é uma coisa um bocadinho diferente, se calhar podemos simplificar aqui, porque eles andam muito relacionados. Andam muito relacionados, exatamente. Aquilo que nós sentimos é fundamental conseguirmos perceber no momento em que isso acontece. E numa empresa, num contexto empresarial, numa situação que se nos depara ainda mais. Eu sou
comecei a minha carreira profissional nos anos 80 e havia muito a lógica de seguir um compêndio, quase seguir um manual do que é ser líder. E havia uma filosofia de liderança muito diferente daquela que existe atualmente. O sentir quase que não tinha lugar, não é? Era muito, lá está, muito determinado, muito pré-determinado. Cruzei-me muito na vida com a diferença entre chefia e liderança, os vários manuais que por aí se encontravam dos anos 80 até cá, mas de facto eles deixavam de lado o que sentir. Liderar é uma coisa, chefiar é outra. Ali umas diferenças entre a liderança mais formal e uma liderança mais informal. Mas de facto o sentir ficava sempre um bocadinho de lado, não é? Sem dúvida. E na altura, aquilo que tinha mais importância em termos do escalonamento das inteligências, como elas se definem, era de facto a inteligência racional. As pessoas mais capazes de agir de uma forma racional eram aquelas que normalmente as que chegavam ao topo das empresas e aos grandes cargos de chefia. Atualmente, e com a evolução dos tempos, e inclusivamente com a evolução tecnológica, com a evolução geracional, as gerações de hoje são completamente diferentes da nossa, da minha neste caso, e o sentir começou a tomar, a emoção começou a tomar um bocadinho mais de peso nas nossas vidas. Os livrinhos que se compram no supermercado já falam de inteligência emocional, pelo menos desde meados dos anos 90. Exatamente. Né? Depois de meados dos anos 90, até começaram a chegar aos supermercados os livros de inteligência emocional. Mas é uma geração, os mais novos já são muito orientados para esta importância das emoções? Eu diria que sim, no sentido em que, naquele tempo em que a inteligência racional tinha mais... Liderava. Exato, e a liderança racional, peço desculpa, tinha mais poder, existia até quase de uma forma muito firme a diferença entre aquilo que é a pessoa enquanto profissional e a pessoa enquanto pessoa. Havia essa separação. Agora não existe tanto, já se percebeu que de facto a pessoa é única e obviamente poderá ter comportamentos diferentes naquilo que é a sua profissão e naquilo que é o seu contexto mais familiar. Mas é só uma pessoa, não é? Mas duas. É só uma pessoa. E as novas gerações têm uma noção muito mais consciente disto. Eles são uma pessoa e eles querem se sentir completos. Na pessoa que são. E isto tem um sem número de consequências que obviamente depois vão embater também na questão da liderança e quem é que eles querem ver como exemplo e como timoneiros de si próprios, não é? Porque sim, estamos a falar de um guia e alguém que dá o exemplo. Exatamente. Fala-se muito da liderança, por exemplo. É a liderança por exemplo. Precisamente. Dar o exemplo. Precisamente. Se olharmos para aquilo que é a liderança hoje em dia, aos dias de hoje, o que é um bom líder? Lá está. Aí tocamos naqueles pontos em que vamos aos compêndios dos anos 70 e dos anos 80 e vemos quais é que são as características de um bom líder. E elas não mudaram assim tanto. O que mudou realmente é a forma como nós as interpretamos. O que é ser uma pessoa que inspira na sua comunicação? O que é uma pessoa que tem empatia? A empatia é uma das palavras que atualmente tem uma projeção muito grande e que há uns tempos, nas décadas que estamos a falar, não existia empatia. Empatia não era uma coisa... Existia, obviamente que existia, mas não era uma coisa que fosse reconhecida muito menos no meio laboral. Agora não. Agora um líder tem que ser um líder que tem nas suas componentes de característica de liderança também este lado. A empatia, a forma de comunicar empática, organizada, inspiradora. Todas estas temáticas acabam por hoje em dia ter muito mais valor do que decorar ou personificar aquilo que são as características que obviamente terão que existir também de base, e não é? E que vinham já nos manuais. Exatamente, sim. Há componentes que são agora agregadas que na altura não eram tão consideradas. Lúcia, ainda vou voltar ao reconhecimento das emoções e ao impacto que as emoções do líder podem ter na equipa. Mas antes de voltar aqui, queria fazer um pequeno desvio. Falou dos manuais que já têm anos, os manuais de liderança. Estou-me a lembrar de alguns que ainda foram escritos nos anos 50 e ainda têm algum conhecimento válido que podemos usar hoje em dia. Tudo é evolutivo. Mas há soluções que sejam, se seguirmos os compêndios, o bom líder tem estas características, 4, 5 características. Há soluções universais ou cada equipa é uma equipa e há perfis de liderança que depois se ajustam ou...
A partir do momento em que nós consideramos as emoções como importantes, obviamente, qualquer pessoa que tenha inteligência emocional e que saiba estar à frente de pessoas com personalidades diferentes, ela própria sabe adaptar o seu discurso, pode tornar o discurso um pouco mais inspirador, porque sabe que aquelas pessoas se inspiram com determinadas temáticas e funcionam, têm gatilhos de comportamento com determinadas temáticas. Claro que sim, que há uma adaptação ao discurso. O importante é que cada líder em si consiga ter consciência real da importância dessa mesma adaptação a cada uma das personalidades. Muitas vezes não há essa consciência total, porque nós não nos conhecemos a nós próprios às vezes. Quanto mais ir reconhecer os outros. Exatamente, exatamente. Então é importante este domínio de uma inteligência emocional, não é ser simpático, é ser inteligente no uso das emoções, não é? Para reconhecer coisas nos outros, para reconhecer coisas em nós mesmos, não é? O próprio líder auto-reconhecer comportamentos, mas aquilo que são os estados de espírito de um líder, aquilo que o líder diz que faz, impacta diretamente na equipa. Esta é uma consciência que é necessária. Sem dúvida. E quanto mais humano o próprio líder se mostrar, mais receptividade vai encontrar também nas suas equipas. Mesmo quando falha, quando tem fragilidades, falha, porque sim, reconhecemos, falha. É uma pessoa, não é? Sem dúvida. Mesmo quando falha, mesmo quando está vulnerável, mesmo quando tem dúvidas, se incorporar todas essas características humanas e perceber que não é por isso que as pessoas vão, ou que as suas equipas o vão testar, mas obviamente conseguir ser em cima disso firme a partir do momento em que toma as suas decisões. O importante é que se mostre humano consigo próprio e com as pessoas que estão à sua frente. Mas não pode perder a tal noção do timoneiro de que falava há pouco, não é? Não pode ficar pelo caminho. Não pode. Vamos aqui ver coisas que aparentemente são contraditórias, ou se calhar não, e a Lúcia que entende isto, não sou eu seguramente. Um líder que inspira, mas por outro lado é preciso realizar objetivos da empresa. Como é que jogamos com estas duas coisas? Que à primeira vista até podem ser antagónicas, não é? Sim, a questão é exatamente essa. Eu acredito que uma grande parte da liderança se trabalha, e daí também ter este curso como um complemento quase de todas as ofertas que existem no mercado sobre liderança propriamente dita. Esta incorpora aqui as emoções de uma forma muito mais concreta, que faz com que, do meu ponto de vista, complete o perfil do líder. De formações. Obviamente, não podemos descurar nunca que existem pequenas características individuais que contribuem para que um líder seja mais completo ainda, não é? Há coisas que algumas pessoas têm, e por isso é que muitas vezes há análises comportamentais e testes de análise comportamental que canalizam as pessoas para lugares de liderança, outros para lugares de maior burocracia ou lugares de maior recolhimento. Portanto, há perfis que se adequam mais a uma visibilidade que um líder tem do que outros. Portanto, nós não podemos tornar líder qualquer pessoa, mas poderemos tornar um melhor líder qualquer pessoa. Com a formação certa. Exatamente. Resistência à mudança é uma coisa típica em muitas organizações e hoje em dia é uma coisa que as organizações também têm a correr neste tempo em que todos corremos e as organizações também correm, não fogem a isto. Como é que se compatibiliza a resistência à mudança com a atitude de um líder que quer mudar as coisas, lá está, que precisa de mudar as coisas? Precisa de mudar e não pode mudar sozinho, tem que mudar com as suas equipas. Com a equipa, não? Exatamente. E o mundo de hoje é muito corrido, a tecnologia muda todos os dias, os mercados mudam todos os dias, as necessidades mudam todos os dias. É das poucas certezas que temos é a mudança. É a mudança, exatamente. E se as coisas de antes eram muito standardizadas, muito longas no tempo até evoluírem para um determinado estágio diferente, agora não. As coisas evoluem todos os dias nos deparamos com situações diferentes e a capacidade
capacidade que um líder tem e tem de ter para reagir a esses diferentes cenários é cada vez mais uma exigência absolutamente indispensável nas características de um líder. E isso também se trabalha. E no caso do nosso curso, vamos ver, e como eu acredito que a aprendizagem, e está provado cientificamente que a aprendizagem é melhor, é tanto melhor, quanto mais práticas forem as nossas, a explanação das teorias, o nosso curso vai ter o confronto com muitos casos práticos em contexto empresarial, que vão ter com certeza uma analogia grande com aquilo que é a realidade de cada uma das pessoas que estão no curso. que for participar neste curso. E, portanto, a ideia é exatamente essa. É, perante esta situação, o que é que eu faria? Será que aquilo que eu faço hoje é o indicado, ou aquilo impacta de uma maneira a minha equipa e talvez eu consiga melhorar uma determinada forma de estar que vai impactar de uma maneira mais positiva. Portanto, tudo isso vai ser realmente obriga a uma reflexão do quem sou eu enquanto líder, então. Exatamente. Aliás, isso não dói um bocadinho? Essa reflexão não pode doer um bocadinho? Pode doer um bocadinho. Todo o trabalho de autoconhecimento é um trabalho profundo, muitas vezes doloroso, porque nos deparamos com algumas características nossas que ou recusávamos admitir ou nem sequer tínhamos consciência que elas existiam, e portanto sim, há uma parte deste curso que nos vai levar por um caminho de autoconhecimento e de alguma introspeção e profundidade na análise que fazemos de nós próprios. Esse é o primeiro grande objetivo, é conseguirmos pelo menos aprender alguma coisa sobre nós e a partir daí desenvolver tudo o que diz respeito à liderança. Lúcia, do que eu fui espreitar, faz parte do meu trabalho espreitar estas coisas antes, sim, não é? No curso deparei-me com uma ferramenta que achei curiosa e a Lúcia vai-me explicar o que é isto, seguramente. Eu posso usar a escrita como uma ferramenta de sistematizar coisas a meu respeito e até mudar coisas a meu respeito. Sem dúvida. Como é que é isto? A escrita, como é que é isto? A escrita é uma ferramenta que todos temos ao nosso alcance e muitos de nós recusamos usá-la porque achamos que não sabemos escrever. Todos nós sabemos escrever. Podemos não saber escrever obras literárias, mas todos nós sabemos escrever. E a escrita conduz-nos a uma ligação direta entre aquilo que estamos a pensar e a formalização daquilo que estamos a pensar. Ajuda-nos a sistematizar muito também os nossos raciocínios, os nossos pensamentos. Exatamente. Podemos pôr as nossas emoções na ponta da caneta ou do teclado num papel? Podemos, não literariamente falando, e depois olhar para elas, precisamente. Isso dá-nos outra clareza. Dá-nos outra clareza. Muitas vezes há uma disciplina, que é inclusivamente a escrita terapêutica, que nos permite fazer essa análise do antes e o depois. O que é que eu pensava, o que é que eu escrevi e como é que eu analiso aquilo que eu escrevi. E agora como é que eu vejo isto que está agora fora de mim, num papel ou num tablet, onde quer que isso seja, mesmo, João, isso mesmo. mas passado escrito por mim própria. Exatamente, são as próprias pessoas vai que soar de outra maneira. Completamente de outra maneira. Não sei se o João já teve a oportunidade de fazer alguma vez esse exercício. Achei curioso. É realmente uma ferramenta que está ao alcance de todos nós e que nos permite em todas as áreas da nossa vida ter maior clarividência sobre aquilo que nós realmente somos e sobre a organização mental que poderemos estabelecer em nós próprios, sem dúvida absolutamente nenhuma. Antes de lhe agradecer por este tempo que tem estado aqui a despender para nos ajudar a perceber melhor esta relação entre emoções e liderança, para alguém que já tem um papel de liderança, seja numa equipa, seja numa empresa, onde quer que seja, e não seja atento às suas próprias emoções, que conselho é que a Lúcia pode deixar? Conselho simples. Um conselho a um líder que não esteja assim tão atento às suas próprias emoções. Olhe, que venha frequentar este curso e que realmente consiga tomar consciência de alguns desses aspectos que às vezes até no correr do dia-a-dia não consideramos tanto e que são muito, muito importantes para que as nossas equipas consigam tornar-se mais confiantes, mais coesas e, obviamente, isso vai se refletir nos resultados que as nossas equipas conseguem obter e, consequentemente,
a empresa da qual fazemos parte e que eventualmente possamos liderar. Portanto, é fundamental, de facto, cada líder não mandar, mas compreender e decidir, até numa lógica quase democrática, considerando todos estes aspectos, sem dúvida. Lúcia, muito obrigado então agora pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber esta relação entre liderança e emoções, ou se quisermos, as emoções na liderança. Muito obrigada, João. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.